Meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez iniciamos o nosso programa Semeando a Boa Nova. De uma maneira toda particular, neste Domingo de Ramos, onde iniciamos a Semana Santa. Uma celebração toda particular, toda especial, nos introduzindo neste mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nós vamos meditar o Evangelho segundo Lucas, aquele que nós usamos antes ainda de iniciarmos a procissão de ramos em nossas comunidades. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente, logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarraram o jumentinho, os donos perguntaram: por que estás desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, que nos acompanha através da TV Imaculada, neste programa Semeando a Boa Nova. Nós estamos iniciando a nossa caminhada rumo à Páscoa do Senhor. E iniciamos de uma maneira toda particular esta Semana Santa com o Domingo de Ramos. E o Evangelho nos coloca dentro deste contexto. Jesus que vai a Jerusalém, o centro do poder sócio-político, econômico de sua época. Vai na condição de rei e Messias, sim, conhecido pelos seus, mas vai entregar-se à vontade do Pai e se coloca na condição de humildade. Entra no centro do poder político, social, econômico, religioso de sua época, montado num jumentinho. Aclamado como Rei e Senhor,
reconhecido como o bendito que vem em nome do Senhor, acaba criando um certo incômodo entre os mestres da lei e entre os fariseus. Nós repetimos esta cena nas nossas celebrações deste final de semana. Nós também aclamamos aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Com os nossos ramos nas mãos, reconhecemos Jesus, nosso Deus e Senhor. Mas percebam, irmãos, que o mesmo povo que aclama Jesus, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, será o mesmo povo que depois, diante do escândalo da cruz, gritará: crucificam. E nós corremos este risco de acolhermos Jesus neste início da Semana Santa como o Senhor, o bendito que vem, mas também corremos o risco de, ao longo da nossa caminhada cristã, sermos também aqueles que gritam, crucificam, aqueles que escolhem a proposta do mundo, aqueles que não assumem a sua fé, aqueles que se escandalizam com a cruz. Nós somos chamados também a ir ao encontro daqueles que aguardam a libertação, o Salvador, a manifestação do Senhor. Mas temos que nos comprometer com a nossa fé. Não podemos fazer desta Semana Santa uma encenação ou uma simples recordação de algo que aconteceu há tantos anos atrás, que pode até trazer uma emoção aos nossos corações, onde participamos das celebrações, mas não nos comprometemos. A promessa do Senhor é essa, e Ele nos confia a missão de sermos também nós os profetas de hoje, aqueles que acolhem o Senhor como Salvador, como Libertador, aqueles que reconhecem o bendito que vem em nome do Senhor, mas também aqueles que assumem a sua missão, aqueles que não fogem da cruz, aqueles que denunciam a injustiça, aqueles que em nome do Senhor lutam pela vida e pela vida plena, mesmo que tenhamos que ir ao encontro da cruz, mesmo que passemos pela morte, temos que testemunhar uma fé concreta diante dos poderosos de hoje. Nós que vivemos também cercados por aqueles que conduzem a vida do nosso povo e por muitas vezes os massacram. Somos chamados a ser estes profetas que, repito, reconhecendo Jesus como o bendito que vem em nome do Senhor. Da mesma forma, somos chamados a assumir a nossa missão de luta pela vida e vida plena para todos. Não sejamos nós a repetir daqui a alguns dias: crucificam, com o nosso contratestemunho, com a nossa falta de compromisso. Se fizermos desta Semana Santa ou desta celebração de hoje só uma recordação de algo que aconteceu no passado, ou só vivermos na emoção estes dias, não iremos nos comprometer com o reino de Deus. Recordemos e atualizemos a missão do Senhor. Ele entra na nossa vida, Ele entra na Jerusalém de hoje, Ele entra e desafia os poderosos deste mundo a se voltarem para aqueles que mais necessitam. E somos chamados a assumir esta missão. Se assim não o fizermos, como promessa do Senhor,
as pedras gritarão. Se calarem a voz dos profetas de hoje. Sejamos nós estes profetas e assumamos a nossa missão. Uma santa semana para todos nós e que possamos vivenciar a graça desta semana, que é a principal de todas para nós cristãos. Participe em sua comunidade, vivencie a experiência da paixão, morte e ressurreição do Senhor e seja um profeta nos dias de hoje. Deus derrame toda a bênção, toda a graça sobre você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.